amigos, queridas amigas, estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Dayatuba, São Paulo, para darmos continuidade ao trabalho das nossas palestras virtuais. E vamos neste momento convidá-los à nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, para a nossa felicidade, para o nosso progresso, agradecendo a mais esta oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis, através do Evangelho de Jesus e também do Consolador prometido pelo Mestre, que é a nossa doutrina espírita. E assim então, nós pedimos que a espiritualidade amiga que aqui se faz presente nos envolva nessas vibrações salutares, nos trazendo a inspiração necessária para o tema de hoje. E que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Evangelho no lar. E vai ser então o espírito de Nélio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar, que vai narrar-nos da seguinte forma: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou então dos sagrados escritos e, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. E então Jesus diz: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo então pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, nós escolhemos os melhores peixes, porque ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, o oleiro, ele vai modelar o barro, imprimindo-lhe a forma que ele deseja. E então o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede então o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E então o interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Mestre, o carpinteiro, ele lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão, porque de outro modo ele não poderá aperfeiçoar a peça bruta. E então calou-se Jesus por alguns instantes e depois continuou e diz: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Porque se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro ele não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como nós vamos esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes,
como vamos aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar aquele irmão mais próximo, que está associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Jesus, então, ele relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que então não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação, mas também no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. E se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura, ela começa no grão. Em razão disso, é que o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e também dos animais. Simão Pedro então fitou o mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse agora palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito então como desejas. E então Jesus, convidando os apóstolos, os familiares dos apóstolos, à palestra edificante e à meditação elevada, ele vai agora desenrolar os escritos da sabedoria e abrir assim na terra o primeiro culto cristão no lar. Então vejamos, queridos companheiros, a grandiosa visão de Jesus, quando ele nos fala para alcançarmos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais fraterna, mais solidária, devemos começar pelo lar. E já dizia um filósofo que a família é a célula básica da sociedade. Nosso querido Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, também nos fala no livro Pão Nosso, como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir a 5 ou a 10 criaturas que estão associados ao nosso círculo doméstico? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. E ele ainda nos fala que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e também regenerativa do que a constituição da família. Vai ser então Heloísa Pires, grande educadora no livro Educação Espírita, que ela vai nos dizer que a função da família espírita é desenvolver em casa, sob as claridades do Evangelho, todas as boas qualidades, as quais, após, elas serão postas em prática fora dela. E foi, ela nos diz ainda, no dia do primeiro culto cristão no lar, na casa de Pedro, que Jesus nos deixou grandes ensinamentos, quando ele nos fala também: onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Mas Jesus vai falar também da grande lei do amor e também das leis morais, aptas a guiarem as criaturas nas realizações do bem. E para que o homem avance na sua jornada evolutiva, encontrando a solução dos seus problemas, há de segui-las
pois são leis naturais, e como tal se impõe, não havendo outro caminho para o homem percorrer. Os desvios, nós vamos observar neste caminho, só vão trazer a dor e o sofrimento. E vejamos que, como normas preventivas da dor e do sofrimento, Jesus vai pregar o otimismo, vai pregar agora a serenidade, mas também a confiança em Deus. E fala do novo mandamento: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, estabelecendo como mandamento maior o amor a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Dizendo que nesses dois mandamentos básicos faz-se compreender que aí está toda a lei do universo. E ensinou depois: amai-vos como eu vos amei. E vai dizer a Pedro ainda: perdoa, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E vamos ver então o grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, numa feliz expressão, sintetizar todas essas exortações, quando ele nos fala: fora da caridade não há salvação. E o Espírito da Verdade nos falar: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E lembrando mais uma vez o Espírito de Emmanuel, ele nos fala: quando os ensinamentos do Mestre vibram entre as 4 paredes do lar, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. E então nós vamos observar, nesse momento, que aquela observação impensada é ouvida agora sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E então nos fala Emmanuel, e aí dentro desse paraíso que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, nós vamos observar que o estímulo vai ser um cântico de solidariedade incessante, que a bondade é uma fonte inexaurível de paz e de entendimento, de que a gentileza é a inspiração de todas as horas, o sorriso é a sombra de cada um, e a palavra, ela vai permanecer revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Nós vamos ainda ouvir as palavras do nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que no encerramento das escolas de aprendizes do Evangelho e Educação Mediúnica, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, através de uma mensagem pelo médium Divaldo Pereira Franco, onde o próprio Divaldo nos narra essa mensagem, Bezerra de Menezes nos diz: aprendizes do Evangelho, alunos da doutrina, nós pedimos encarecidamente: façam o Evangelho nos lares, preparem as famílias, que está na hora, na espiritualidade maior, nas regiões celestes, estão se fazendo reuniões para escolher as criaturas. E nós sabemos que esse processo já iniciou-se já há algum tempo, algumas décadas já, essa preparação, essa escolha. E ele nos fala então, estão sendo escolhidos a dedo os espíritos que irão reencarnar aqui no planeta Terra no 3º milênio. E ele nos fala assim, Bezerra, são os mesmos que habitaram a Terra e reencarnaram há 2000 anos, que vieram cortejando e fazendo preparo para a vinda de Jesus. E agora ele nos fala, eles estão de volta
naquela época, eles foram devorados pelos leões para tirar aplauso dos Césares. Hoje não, vão voltar e vão procurar lares religiosos. Não falo somente em lares espíritas, não, mas lares religiosos, não importando a religião, mas importando estarmos reunidos em nome de Jesus. Voltam esses espíritos para tirar a terra de mundo de provas e expiações para um mundo melhor, um mundo agora de regeneração. E então Bezerra nos diz: façam o Evangelho, preparem as famílias. E peço ao Pai e a Maria Santíssima que, se me for permitido e se for preciso, vestirei novamente a indumentária carnal para ensinar o Evangelho no lar, para que façam o Evangelho no lar. Então vejamos essa belíssima mensagem que Bezerra de Menezes já nos trouxe algumas décadas atrás, para que houvesse essa preparação e a importância do Evangelho no lar. Mas muitos perguntam: como que nós podemos fazer, não é? Como fazermos o Evangelho no lar? E então nós vamos, aproveitando este final, para orientarmos como podemos realizar então essa reunião do Evangelho no lar. Primeiramente, nós precisamos escolher um dia da semana e também um horário para essa reunião com a nossa família. Mesmo que tenha aqueles que muitas vezes sejam mais resistentes e não queiram participar, não há problema. Poderemos fazer nós mesmos, sozinhos ou com 2 ou 3 pessoas. O ideal seria que toda a família participasse desse momento. Por isso, então, é importante nós escolhermos um dia e um horário em que todos pudessem participar, todos estivessem presentes no lar. A assiduidade e a pontualidade são fatores importantes, porque vai ser nesse dia que nós vamos criar esse vínculo com o plano espiritual. E nesse dia, então, nós vamos receber também a visita no nosso lar dos benfeitores amigos, dos espíritos protetores, dos espíritos familiares que nos acompanham, e eles estarão presentes também para nos darmos a assistência nesse dia do Evangelho no lar. E então, feito essa escolha do dia e do horário, onde a assiduidade e a pontualidade são importantes, podemos colocar também um copo de água individual para que ela possa ser fluidificada pela espiritualidade durante a reunião. Poderá ser também um vasilhame, uma jarra que poderá depois ser servida após a reunião, ou até mesmo poderá ainda ser tomada durante a semana toda. E então vai aí da preferência, muitas vezes individual ou uma jarra com água. Para então iniciar o Evangelho, escolheu o dia, o horário, preparou ali a água, vai agora fazer uma prece. É muito importante fazermos uma prece para a abertura da reunião. Na impossibilidade de se fazer uma prece espontânea, porque o ideal é a gente fazer uma prece muitas vezes espontânea. A gente sabe que a prece ela tem que partir do coração, do sentimento. Mas essa prece, caso não for possível ela ser espontânea, ela pode ser uma prece lida, ou pode ser também uma prece memorizada, como a do Pai Nosso, que nós já estamos acostumados. Mas o importante é essa sintonia com o Criador, com Jesus, com a espiritualidade, ser feita com o sentimento. A partir do momento da prece, então, é aberta a reunião do Evangelho no lar. E nós vamos, então, ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ler um trecho do Evangelho. Podemos também ler trechos de livros, de mensagens avulsas ou de livros de mensagens, como nós vamos ter também aqui nessa obra,
Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que nos traz também várias dissertações evangélicas. Poderá ser lido também após a leitura do Evangelho. Então faça essa leitura do Evangelho, um trecho do Evangelho, que pode ser na sequência ou pode ser aberto ao acaso, dependendo de como, né, vai ser combinado com a família. E então fez essa leitura, né, podem ser feitos, após a leitura, os comentários a respeito do que foi lido, onde cada um então vai dar a sua colaboração, a sua opinião, né, sem que haja discussões ou polêmicas em torno do assunto, mas sim para que haja um entendimento daquilo que foi lido, um aprendizado a respeito. Feito então a leitura, feche os comentários, né, esse diálogo saudável, essa troca de conhecimento, de informações, nós vamos então encerrar a reunião com mais uma prece, fazer uma prece de encerramento. E agora, nessa prece de encerramento, nós vamos rogar a Jesus a proteção do nosso lar, dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos amigos. Podemos orar por aqueles que estão sofrendo, sejam encarnados ou desencarnados, pedir pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Então nós poderemos, nessa prece de encerramento, fazer essa vibração por todos aqueles que necessitam. Quanto tempo deve durar essa reunião? Aproximadamente 20 minutos a 30 no máximo é o suficiente para que a gente possa fazer um bom estudo do Evangelho. Não é recomendável, durante essas reuniões, qualquer manifestação mediúnica durante a reunião. E a reunião do Evangelho no lar também, ela deve buscar superar qualquer imprevisto que venha a surgir. Porque muitas vezes, por isso que é importante escolher bem o dia e o horário, que seja mais tranquilo, onde todos possam estar em casa, que muitas vezes é um horário que seja difícil aparecer alguma visita, mas se acontecer e aparecer algum imprevisto, uma visita, não vamos deixar de fazer o Evangelho. Vamos convidar a visita a participar do Evangelho. Ou muitas vezes, se eles não quiserem, aguardar um pouquinho, explicando o compromisso que temos naquele momento com o estudo do Evangelho no lar. Então é importante, né, superar qualquer imprevisto ou qualquer outro imprevisto que possa acontecer. E observamos que também a conversação no lar, após o Evangelho, deve continuar edificante, iluminada pelo amor e pela prática da compreensão mútua. Então, companheiros, era essa a mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês, a importância que é o Evangelho no lar. Quando nós, nesse momento, nós sintonizamos com o Criador, nós sintonizamos com Jesus, com os benfeitores amigos, e isso vai trazer uma harmonia, vai trazer uma proteção para nós, para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nós vibramos também. E assim então nós convidamos neste momento, mais uma vez, para nós elevarmos o nosso pensamento até Deus, agradecendo agora pelo dom da vida e mais uma vez por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia. Agradecer a Jesus, o mestre amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas e também a toda a espiritualidade amiga, a esses irmãos que nos acompanham, que nos assistem e que nos inspiram para que possamos sempre encontrar as melhores soluções para os problemas que nos afligem e os melhores caminhos para a nossa evolução. Que a nossa prece, ó Pai, ela possa se estender a todos os nossos irmãos necessitados em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. E assim então, unidos num só pensamento, para finalizarmos o estudo de hoje, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O
pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.